poder satisfazer aquele consumo, né? E aí você tem essa escala lá evidenciada por diversos países, né? E aí, olha para tudo isso, né? Nós precisamos consumir tudo isso, né? Tudo que é desenvolvido. E por que tudo isso é desenvolvido? Você tem aí no quadro uma figura futurista, né? Que aqui seria um celular que é projetado no próprio corpo por meio aí dessa pulseira. É um conceito, mas que isso pode chegar aí no mercado, ou se já até existe, né? E por que disso, né? Essa inovação aqui, né, trazer um novo produto para o quê? Para também proporcionar uma falsa necessidade, né? Então, nós temos dois conceitos, que é o novo e a novidade, né? Tem muita coisa que foi inventada há muito tempo que continua sendo novo. E aí o que surge são inovações em relação àquele conceito, são novidades, né? E o conceito de novo, ele se aplica a diversos inventos. O celular, ele vai ser sempre novo, né? E as novidades, as inovações vão implementar aquela novidade, né? Que foi novo e continua permanecendo novo, né? Mas aqui essas novidades, ela traz o quê? Uma reinterpretação dessa necessidade de uso, né? E aqui o conceito ali, né? Se isso se popularizar, logo, né, a gente vai ter, né, também essa falsa necessidade aí de querer esse bem para nós, né? Então, a pós-modernidade, aqui, né, falando do novo e da novidade, a gente vai ver que ela se caracteriza cada vez mais como um espaço aí fluido, né, um mundo líquido, né, tempos curtos, competências múltiplas. Na verdade, aqui, né, são diversas características desse período pós-moderno que também, né, se colocam a nós enquanto, né, sujeitos desse momento pós-moderno. E aí a gente tem, né, outras questões que trouxeram mudanças diante desse momento de pós-modernidade, né? Caiu o muro lá, o muro de Berlim, né? A gente tem um Estado mínimo, ou seja, né, as nações e os governos não se desenvolvem, não se envolvem, melhor dizendo, na política, na própria economia, né? E aí a ideia, né, liberal é isso: o Estado tem que ter um mínimo de participação na economia, porque a economia vai se autorregular, né? O neoliberalismo, que é o que? Essa própria proposição de que o governo, né, deve, né, deixar o mercado se desenvolver, né, e todo o desenvolvimento que acontece, né, tirando, de certa forma, alguns benefícios que a sociedade tinha, né, em nome o quê? Dessa ideia, né, de que a economia deve avançar, né? E aí a sociedade é uma sociedade individualista, né? E isso, né, associado a todas essas questões, traz à tona cada vez mais a evidência aí das desigualdades sociais. Então a gente vive num ritmo acelerado cada vez mais, né? Esse mundo vai se encolhendo, por quê? Porque a gente não tem mais as fronteiras, lembra lá da globalização, da aldeia global? Então o mundo se encolhe e ao mesmo tempo nós nos fechamos aí num casulo, né? E aí a gente tem, né, o vizinho ali do lado que a gente não conhece, e você se comunica com a pessoa, né, lá do outro lado do mundo, né? Aquela pessoa do outro lado, ela é presente na sua vida e você não conhece o seu vizinho, né? Você não conhece aqueles que estão próximos de você, né? Por quê? Porque isso é uma marca também dessa aceleração da vida, né? E a característica dessa individualidade que está cada vez mais marcante. Então, estranhos são amigos e vizinhos são ameaças, né? Então nós temos aí a pós-verdade, né? O signo fala mais do que o fato, né? O fenômeno aí da pós-verdade, que é o quê? Né? Toda a evidenciação, né, de que mesmo com a constatação, né, o que vale é além daquilo que está sendo evidenciado. Então nós temos aqui uma insegurança no trabalho, nos relacionamentos. Tudo isso aqui são características dessa pós-modernidade, tá? Então, pós-modernos são conservadores,
né, individualistas, e aí a gente também tem aí os libertários, os coletivistas. Aqui, né, é todo um contexto para falar o quê? Né? Que essa pós-modernidade traz uma nova configuração para o mundo, e aí a gente tem que olhar para essa aceleração para não perder também o sentido da vida, né? Então, como eu mencionei lá da indústria automobilística, que aí se transforma cada vez mais, cada ano sai esse carro novo, para trazer o quê? Uma compensação, né, uma satisfação para esse indivíduo, né, que está cada vez mais fechado ali no seu mundo. E aí, o que se tem? Né? Se tem dinheiro, mas se não tem vida, né, que traga uma satisfação. E aí o consumo é essa resposta. Então, a pós-modernidade também, né, deve ser olhada, e essas características aqui devem ser repensadas. Até onde a gente vai chegar, né, com tudo isso. Instrumentalidade artística. Nós chegamos no nosso segundo momento de situação-problema, e a temática aqui é olhar, né, para a própria questão da cultura, que se tornou o quê? Um objeto, né, um objeto aí que traz uma lucratividade, e aí o termo instrumentalidade artística. No quadro, o questionamento aqui, né, que nos conduz, né, na nossa situação-problema, por que a arte ela se tornou mercadoria? E você tem aqui, né, uma fachada, né, seria aqui um teatro, um cinema, e você tem, né, essa mensagem, né, para ir ali consumir, né, uma arte, um produto que está sendo ali apresentado culturalmente. Como nós responderíamos então a esse questionamento? Por que a arte ela se torna mercadoria? Hein? Então a gente vai olhar para o próprio conjunto, né, das questões que advêm, né, dessa indústria cultural, dessa indústria de massa, e o próprio objetivo aí do capitalismo. Né? E aqui vamos ver a resposta possível a essa mudança, né? Por que a arte é esse produto. Então, o mundo ele muda muito rápido. Né? A gente tem aqui o Homo Ludens, que é esse homem que joga, né, que busca esse prazer, e aí a arte, né, agora ela é uma válvula de escape. Né? A arte, né, como meio, aí a gente tinha lá o pensamento do Platão, né, e o pensamento do Aristóteles. Para o Platão, se você se recorda de algum dos temas da filosofia do Platão, né, o Platão dizia que existia o mundo das ideias e o mundo sensível. Então, tudo que existia aqui é cópia. Então, o verdadeiro estaria lá no mundo das ideias. Então, a arte também aqui é uma cópia, não é verdadeira, né? Então, aqui a gente vê um lado negativo. E para o Aristóteles, né, o mundo sensível aqui, ele tem o concreto, né? É a partir dele que a gente apreende as coisas. E aí, para o Aristóteles, o mundo concreto aqui, ele é positivo, né? Então, a arte, ela tem essas duas significações, segundo o que é entendido, né, da filosofia clássica. E aí a gente tem a arte como fim, né? E aí tem um autor, o Baumgarten, né, que vai trazer a arte como um fim, é um propósito, né, que traz uma significação maior. Então, atende-se aos propósitos políticos, né? É aqui, né, de certa forma, quando se fala do produto, ele pode trazer a alienação, porque perdeu aquele sentido da contemplação, né? E aí nós vamos ter a alienação. Né? E aí, quando, né, atende aos propósitos econômicos, nós vamos ter a exploração. Né? Então, o questionamento, né, por que a arte se tornou mercadoria, a gente vai ter essa proposição. Aí, se é propósito político, é alienação. Se é um propósito econômico, é essa exploração. Ou seja, né, tudo isso vem no escopo aí da própria abordagem do capitalismo, né, que tenta, né, colocar tudo como um consumo. E aí o homem, né, vai perdendo essa valorização. Por quê? Porque o lucro ele vai falar mais alto diante também dessa questão da arte. Né? E aí a gente vai ter, né, uma indústria cultural
que cada vez mais, né, apresenta bens, né, culturais, mas que não tem uma significação, não acrescenta. Né? Se a gente for olhar para o cinema em si ele é uma arte. Né? Então, o cinema clássico ele tem toda uma técnica, para ser desenvolvido. E aí, o cinema agora, que a gente tem, né, como esse bem, né, cultural, ele, né, não vai mais ser desenvolvido através da arte, né, das técnicas que são próprias da invenção do cinema. Mas aí a gente vai ter, né, todo um desenvolvimento agora, né, que apresenta toda cenas que são computadorizadas, e aí perde, né, toda aquela essência do cinema como quanto arte. E aí as técnicas, né, que são empregadas, não vou aqui, né, entrar, né, em nenhuma das técnicas, sei que são várias, né, elas se perdem, né, porque o que está por trás ali da cena não é a interpretação em si, mas é algo mecânico que é implementado, né, por toda a computação gráfica. Então a gente vai ter, né, filmes maravilhosos, digamos assim, né? Mas a gente não vai ter a arte do cinema, né, como a técnica que foi pensada e aí elaborada por muito tempo, né? A gente tem filmes, sim, que são desenvolvidos com as técnicas, mas você tem a grande parte que é o que? Computação gráfica. Né? Cenários ali montados e super efeitos, né? Que não trazem nada em si. É grandioso, não, a explosão, né? O giro que o carro fez, ou o super-herói em si que está ali, né, com diversos poderes, mas você vai ver que ali é uma computação, não é a arte em si. Esse exemplo aqui é para trazer também, né, a ideia desse produto. Né? Então você tem toda uma indústria, a indústria do cinema é grandiosa, né? Mas também toda essa indústria da arte agora como um consumo e que não acrescenta. Né? Então aquele belo, como eu mencionei lá da própria filosofia clássica, que a beleza estava nos olhos de quem via e não, né, na arte em si, né? Traz agora, nesse momento, né, que a beleza não está mais nem no objeto e nem em nós, né? Porque nós perdemos essa essência e aí, né, essa indústria evidencia também cada vez mais essa falta, né? E aí perde-se então a própria essência. A guerra é o ato de maior estupidez humana. Isaac Asimov. Se a guerra subestimam a inteligência humana, como podemos evitá-las? Nesse nosso momento de interação, eu trago aí para você esse questionamento, né? Diante o quê? De toda a reflexão que a gente fez, né? Do homem como esse grande criador, né? Por meio que da sua razão, né? Agora centrado nessa ideia, né? De que é capaz de transformar o mundo, mas nós vemos que essa razão também foi aí, né, o que levou a grandes catástrofes. E o questionamento que você tem aí no quadro, né, apresenta essa ideia, né, que foi a guerra causada também por esse empreendimento da racionalidade humana. Então, se as guerras subestimam a inteligência humana, como podemos evitá-las? Esse é um questionamento que não é tão simples de se responder. Por quê? Porque desde que a humanidade há competição. E se há competição, nós vamos ter sempre um conflito. Né? Mas aí, né, nós temos que pensar que nós também somos seres impulsivos, ou seja, nós temos, de certa forma, momentos que nós vamos expressar a cólera, né, digamos assim, mas nós também podemos nos controlar. Né? Então aqui a guerra ela vai ter um limite, né? Quando nós conseguimos controlar essa cólera. Mas assim, se nós formos olhar para a questão econômica e para a questão política, né, não se pensa dessa forma. Então, quando, né, o impulso, né, de querer controlar
está nas mãos de uma minoria, que aí representa tanto os poderes, né, que estão presentes aí nas grandes nações, eles não vão pensar, né, dessa forma e tentar refletir no controle diante, né, dessa impulsividade que faz parte da própria humanidade, mas que nós somos convidados a não desenvolver, né, esse enfrentamento e essa cólera. Então, com a frase aí do Isaac Asimov, a guerra essa vai ser sempre aí um ato de maior estupidez, né? Há a possibilidade de controle, mas enquanto o lucro, enquanto o poder falar mais alto, né, nós não vamos ter então a possibilidade, né, de evitar. Mas se o esforço da humanidade de controlar essa racionalidade instrumental, né, for maior, aí poderia haver então ao fim, né, das guerras, o fim das disputas. Mas é um caminho ainda que nós estamos traçando. Então o que a gente viu no decorrer de toda a disciplina é sempre o quê? Né? Olhar para o homem que é capaz tanto de transformar, mas também, né, que é capaz de trazer ali desastres. E aqui, né, tudo isso é fruto, né, de um desenvolvimento desenfreado, mas que nós temos aí que tentar desenvolver, né, essa potencialidade humana sempre para o bem. E aí a gente volta lá na máxima do Kant, né, que nós devemos buscar o bem, mas o bem pelo bem em si e não pelo bem material, pelo bem individual, né? Essa é uma das proposições que a gente tem para responder aí ao questionamento. E já nos conduzindo para a finalização da nossa aula e também a finalização da nossa disciplina, né? O que a gente viu como proposições maiores nessa aula e também aí fazendo ao fechamento geral, né? Nós vemos que a contemporaneidade ela é iniciada, né, no século XVIII, a gente tem todo um desenvolvimento da racionalidade, né? E isso vai ser questionado, por quê? Porque nós tivemos diversas catástrofes, diversas crises, né, sobretudo aí as guerras. A fenomenologia é uma corrente filosófica que vem, né, trazer o que? Uma ideia maior agora de consciência e significação, ou seja, as coisas têm sentido, mas o sentido é nós que vamos dar a elas, né? E aí também o sentido para o poder, o sentido para a busca desse poder, né, vem de acordo com a nossa consciência também dessa busca. Críticas à própria racionalidade instrumental, a gente vai ter a escola de Frankfurt, né, que critica essa sociedade de massa e toda essa evidenciação que o homem fez de malefícios por meio da sua racionalidade instrumental. Adorno e Horkheimer são os dois autores que, né, apresentam a pós-modernidade e a necessidade de repensar, né, as relações. Né? E diante disso, né, olhar para essa pós-modernidade e aí também ver que o homem é capaz de continuar transformando, mas também é necessário, né, que se coloque limites e se pense qual é o futuro da humanidade, qual é o futuro que nós queremos deixar aí para os nossos semelhantes, tá certo? Com isso, eu me despeço de vocês. Espero que a disciplina tenha proporcionado o objetivo lá que a gente almejou no início, de agora ter uma nova concepção, né, para olhar para o mundo, né? Uma cosmovisão agora diante dos fundamentos que a filosofia nos traz, né? Uma maneira diferenciada para olhar aí para a própria realidade, tá certo? Então, muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.
Luiz, né? Ele sempre foi enganado, né?